Você já viu, né, que o cenário mudou. Eu escolhi gravar aqui no meu espaço, no meu salão, porque foi aqui que muitas resistências foram vencidas. E que resistências eu enfrentei, viu, para terminar essa série. Meu Deus, nem vou falar agora. Esse episódio é para responder não só você, mas outras pessoas que vão ver, que já tentaram, já ouviram não, e mesmo assim continuam. Te respondendo, eu enfrentei sim muitas resistências, muitos obstáculos, principalmente quando eu decidi implantar o método de extensão capilar aqui em Portugal. Era um sonho, né? Quando eu cheguei aqui, vi o cabelo das europeias, cabelos finos, e vi algumas metodologias que tinham na época, eu falei, por que não? E aí eu comecei a trazer o que eu conhecia no Brasil. Eu trabalhei em 2 salões e nos 2 eu tentei aplicar o que eu acreditava. Acreditava que era o melhor, mas foi um desastre. As extensões caíam, as clientes reclamavam. Eu tive a dona de um salão que eu trabalhei com ela, a Elza. Ela olhava para mim e dizia assim, Elisângela, menina, você vai adoecer. Essas extensões vão te deixar doente. Porque era cliente reclamando, era cliente pedindo dinheiro de volta. Nossa, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Mais difícil. Olá, eu me chamo Elza Souza, quero contar para vocês hoje uma história de superação. Sou cabeleireira e há mais ou menos 10 anos atrás eu conheci a Elisângela, ela veio trabalhar juntamente comigo, mas ela estava vivendo uma fase muito difícil da vida. Ela chegava no cabeleireiro quase todos os dias chorando. Ela estava passando por um processo muito difícil da vida dela, tanto na vida sentimental como na vida profissional, e estava com o emocional muito abalado e estava iniciando a carreira dela nas extensões. Então, muitas vezes as extensões caíam, não dava certo, os clientes vinham reclamar. Ela fazia novamente as extensões sem cobrar. E aquilo era tudo muito cansativo e a Elisângela já estava com a saúde dela também abalada. E eu conversava, aconselhava ela e cheguei a aconselhar ela até a retornar ao Brasil. Mas como ela sabia o que ela queria e ela sabia o sonho que estava dentro dela, ela persistiu com muita dificuldade, ela continuou crendo, ela continuou acreditando, sozinha ela caminhou. E hoje ela superou tudo aquilo. Hoje ela é uma grande profissional na área de extensões aqui em Portugal. Não só em Portugal, mas também em alguns países. Ela já esteve até fora, dando formações. E hoje a Elisângela Rodrigues é uma referência e é um sucesso. E é um exemplo também para muitas mulheres de superação. Parabéns, Elisângela, pelo seu sucesso. Que você possa viver tudo aquilo que você sonhou. As extensões davam errado, eu estava enfrentando muita dificuldade financeira com meu filho. Foi um momento muito difícil na minha vida, nós não tínhamos onde morar, a gente estava passando por muita dificuldade e naquela tentativa de fazer algo dar certo e na paixão que eu sempre tive por transformação e por cabelo, eu decidi trazer a metodologia das extensões como eu tinha aprendido lá no Brasil, né? E também aperfeiçoando o meu método aqui. E além dessas dificuldades financeiras, de tudo que eu estava enfrentando, tinha as contas que continuavam lá no Brasil. E dizer para quem ficou lá que eu não tinha dinheiro, ixi, era quase inacreditável. Quem ia acreditar morando na Europa, postando foto no Facebook sem dinheiro? Eu chorava muito, 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 muito. Eu só queria voltar para o Brasil, não queria mais nada além de ir embora. Mas teve uma família na minha vida nessa época, e essa família foi uma das peças-chave no meu recomeço. Eles cuidaram de mim, cuidaram do meu filho, nos acolheram em sua casa e me fortaleceram. Eles me ensinaram que às vezes o que a gente precisa não é que todos acreditam em nós, é que apenas alguém olhe e diga, eu vejo algo grande em você. E era isso. Era isso que eles faziam. Até porque a Paula foi uma das minhas modelos, amigas ali, que eu mais treinei, que eu mais coloquei extensão e aperfeiçoava o método, colocava de uma maneira, não dava certo, colocava de outra, comecei a treinar. E essa família, o abraço deles me sustentou, até que eu pude me sustentar sozinha. E ali
trabalhando com a Elza naquela época, chorando demais, porque ela virou uma amiga, então eu estava sempre desabafando. E ela ficava tão preocupada com o meu estado emocional, sabe? Porque foi numa época que eu sempre lutei muito contra essa questão de depressão, esgotamento, e eu estava vivendo tudo isso. Porque estava tentando e as portas estavam fechando e o que eu sabia fazer não estava se adaptando aqui. Então ela falava, amiga, volta para casa, volta para sua mãe, volta para sua família, porque ela não aguentava ver toda a minha dor e todo aquele sofrimento. E o conselho de um amigo é sempre que a gente busque o refúgio que a gente acha que é melhor. Só que dentro de mim tinha uma voz muito maior, a voz de Deus, que dizia, vai dar certo, continua. E eu continuei e foi então que depois de passar pelo salão dela, por outro salão, eu decidi atender em casa e falar, já que eu tiver que escutar reclamação, vou escutar na minha casa, sozinha. E aí eu arrumei uma cadeira no chinês na época, tirei a mesa que tinha na sala, coloquei uma cadeira lá no canto, um lavatório de plástico foi lá pro banheiro e o sofá que eu tinha lá em casa, o sofá eu achei no lixo. Forrei com uma manta. Tentei deixar a sala o mais bonita possível, porque eu queria receber a cliente, né, e acolher ela. Era simples, mas era o que eu tinha. Quando eu lavava o cabelo das clientes, às vezes o cano estourava e a água escorria toda pela sala. Molhava o coitadinho do tapete que eu tinha, o sofá, que já não era bom, eu morria de vergonha. Olá, meu nome é Roberta Caldeira. Eu sou amiga e uma das primeiras clientes da Elisângela. Lá do começo, quando ela atendia na casa dela ainda, quando ela tinha um lavatório de plástico. Gente, aquilo era um caos. Aquele lavatório tem uma história. Às vezes a gente estava lá e a mangueira caía do lavatório. E a água saía e descia para a sala onde a gente estava, molhava o tapete da sala. E a Elisângela lá, com o maior cuidado, o maior capricho, como se a gente estivesse no salão de luxo. Aí era muito engraçado, mas era muito bom, olha. Eu fico muito feliz de ter feito parte, né, do começo, do início da Elisângela e ver a mulher que ela se tornou hoje, esse sucesso, referência aí nas extensões, maravilhosa. Olha, eu tô, assim, muito emocionada de poder falar sobre ela. Eu acho que vocês vão se emocionar muito com a história de vida dela, viu? Adoro você, amiga. Beijo. Mas mesmo com tão pouco, eu entregava sempre o meu melhor. Eu acreditava que entregar o meu trabalho com excelência era o que tinha que ser feito. E eu sempre acreditei que quando a gente cuida de verdade, com atenção, com respeito, o dinheiro vem como consequência. O dinheiro vem. Então eu comecei a atender mais pessoas, testava o método em amigas, cobrava mais barato, mas no começo ainda dava errado. As mechas caíam, cliente pediu reembolso e eu já tinha usado o dinheiro para comprar comida, pagar água, pagar luz, pagar aluguel e era um desespero. As mulheres me ligavam e eu, meu Deus, e agora? Tem que devolver, tentava ajustar, tinha as que aceitava, que ajustava e eu fui ajustando e tem clientes daquela época que são clientes minhas até hoje, clientes fiéis. Como foi tão necessário, né? Porque assim eu fui só aprimorando. E dessa maneira eu estudei mais, eu questionei, testei, ajustei. Eu sabia o que me movia, sabia que eu podia entregar algo melhor. Até que um dia a cliente lavou o cabelo, nada caiu. 2 dias se passaram, 1 semana se passou, 2 semanas se passaram e as mechas estavam firmes. Eu falei, meu Deus. Foi quando eu disse assim para mim mesma, agora sim, agora é o começo de tudo. Agora é o começo de fazer a publicidade, todo o marketing, né? Agora é o começo. Foi assim que nasceu o método Elisângela Rodrigues. Ele não nasceu numa sala bonita, nem no estúdio de luxo, nasceu da dor, da persistência e da vontade de fazer algo com propósito. Hoje esse método leva autoestima, transformação e alegria para tantas mulheres. Mas eu jamais esqueço de onde eu vim. Jamais. Eu acho que nós não podemos esquecer dos nossos pequenos começos. E principalmente das pessoas que nos ajudaram. Aquela família que me acolheu quando eu mais precisava, os amigos que me apoiaram, as clientes que suportaram o desconforto inicial. Eu não sei se um dia eu vou poder retribuir tudo que fizeram por mim, porque o que me deram não tem preço. O que me deram foi abrigo, foi fé, foi direção, foi ânimo, foi conselho,
foi abraço, e não existe sentimento maior que eu carrego até hoje do que a gratidão profunda e eterna por terem acreditado em mim quando tudo dizia não. Muitas vezes a gente acha que é só pelas nossas competências, sim, o resultado do trabalho, mas a força para permanecer foi de palavras e de incentivo e de abraço de pessoas, muitas até desconhecidas, que foram para aquele tempo, mas foram necessárias. E sem resistências eu não teria chegado até aqui, porque elas me fizeram extrair o melhor de mim. Porque é com honra nos pequenos começos que as grandes histórias são construídas. E eu quero dizer algo aqui para você e para quem vai me ouvir. Lembra sempre, sem resistência não há esforço, sem esforço não há conquista, sem conquista a gente nunca descobre a força que carrega dentro de nós. Quero deixar isso para vocês. E essa é a Elisângela Rodrigues. As resistências que eu enfrentei me transformou nessa mulher que eu sou hoje.